Usando máscaras assustadoras e vestindo macacões, a banda Slipknot apareceu no cenário musical em 1995. A banda existe até os dias atuais e conquistou muitos fãs desde que surgiu no estado de Iowa, na região centro-oeste dos Estados Unidos. Os uniformes, shows caóticos, músicas agressivas e letras brutais conquistou muita gente ao longo dos anos. Há quem diga que o som pesado, as letras agressivas e toda a performance dos 9 integrantes da banda era para esconder uma falta de talento, o que muitos não concordam. O Slipknot conseguiu colocar 3 álbuns em primeiro lugar na Billboard. A Billboard é uma conhecida revista e site americano usado para medir a popularidade de artistas e ver quais são as músicas mais tocadas, seja de um cantor solo ou de uma banda. Não podemos negar que a banda Slipknot foi criativa e teve seu reconhecimento, não importa o quão maluco seja ou já tenha sido o show deles, e as máscaras que sempre estão mudando. A banda é formada por 9 membros, como vocês podem imaginar, formada por várias personalidades, um diferente do outro. E o mesmo podemos falar dos personagens estranhos de cada máscara, que parece que saíram de algum filme de terror. Cada uma das máscaras foram feitas sob medida para cada um dos integrantes da banda. Nada foi comprado pronto. Há quem diga que as máscaras são apenas adereços, uma peça para enfeitar e chamar mais a atenção. Outros já dizem que existe todo um significado por trás de cada máscara feita para cada um deles. O fato é que a história da banda está cheia de eventos estranhos e tragédias envolvendo seus integrantes, e quando perguntado para eles, quase todo mundo do grupo tem uma história estranha para contar. Vamos ver então acontecimentos que já marcaram a banda e deixaram seus integrantes assustados. Essa é a história do Slipknot. A morte de Paul Gray. Paul Gray era tido para muitos como o coração do grupo. O baixista e compositor era descrito pelos outros membros da banda como um homem agradável, um grande amigo e que permaneceu com os pés no chão apesar de todo o sucesso. Mas infelizmente, Paul tinha um lado obscuro e um vício em drogas. Na época em que o Slipknot estava se preparando para lançar o terceiro álbum em 2003, Paul se encontrava muito mal, viciado em heroína, e o resto da banda entendeu que o melhor seria a sua internação. Paul finalmente largou o vício em drogas e ficou bem com Brianna, que viria a ser a sua esposa no futuro, mas isso foi só por um tempo. Por mais que ele parecesse ser forte e sóbrio junto com os companheiros de banda, quando eles estavam em uma turnê, ele acabou tendo uma overdose que foi atestado como acidental, uma overdose de fentanil e morfina. Em 2010 também foi revelado em exames que ele tinha grande quantidade de Xanax em seu corpo e apresentava sinais de doença cardíaca. Paul Gray morreu em 2010 aos 38 anos. Brianna estava esperando um filho. A morte do baixista abalou profundamente o Slipknot. Eles chegaram a fazer uma coletiva de imprensa, chegando a cogitar o fim da banda. Brianna, esposa de Paul, no início ficou do lado da banda, mas depois ela passou a culpá-los por não terem ajudado ele. Mais tarde foi revelado que foi o médico de Paul que receitou para ele Xanax, apesar do vício dele. O médico acabou sendo levado ao tribunal com acusação de homicídio culposo. Ele acabou sendo absolvido em 2018, mas ainda continua a batalha com Brianna na justiça. Chris Finn processou o Slipknot. Em 2019, uma tempestade atingiu uma frágil estrutura do grupo que estava montada para um show. O percussionista Chris Finn, que estava no grupo desde a sua fundação, ele é o que usa máscara com o nariz comprido. Ele entrou com um processo contra o resto do grupo, alegando que a estrutura e os negócios da banda Slipknot estavam confusas e que outros membros da banda estavam desviando, roubando o dinheiro da banda, e isso estava comprometendo as estruturas e equipamentos em seus shows. Chris Finn exigiu que uma contabilidade fosse feita abertamente para ver se a parte financeira da banda estava em dia. O resto do grupo não gostou das ações dele e expulsaram Chris do grupo. Uma declaração foi publicada e você pode ler ela completa no site Loadwire. A declaração diz, abre aspas, Chris sabe por que não faz mais parte do Slipknot. Estamos desapontados por ele ter escolhido apontar o dedo e fazer reivindicações ao invés de fazer o que era necessário para continuar a fazer parte do Slipknot. Teríamos preferido que ele não tivesse seguido o caminho que seguiu,
mas a evolução em todas as coisas é necessário, faz parte da vida. Fecha aspas. E de acordo com outro site, Chris Finn deu nome a quem estaria desviando o dinheiro da banda e não falou de todos. Ele falou especificamente de Corey Taylor, vocalista e líder da banda, e de Shaw Crow, como as pessoas que estariam desviando o dinheiro da banda e recebendo mais do que deveriam. Apesar de tudo isso, das acusações e de terem expulsado ele da banda, Chris tem esperança de um dia retornar ao Slipknot. Shaw, o palhaço, quase se afogou em uma cena que deu errado. Shaw Crow, o integrante com máscara de palhaço, já foi falado em entrevistas que ele é um dos mais malucos do grupo, digamos assim. Shaw já fez loucuras durante os shows sem nenhum tipo de aviso prévio para os companheiros de banda, para quem organizava ou para o público. Ele realmente se arrisca. A esposa dele já chegou a falar que ele estava indo longe demais, só que um incidente em particular fez ele rever as suas loucuras de palhaço no palco. Uma das acrobacias que ele fazia era pular de cabeça em uma lata de lixo, só que certa vez no evento de rock Ozzy Fest, o barril onde ele pulou de cabeça estava com água e ele ficou preso. Por mais ou menos 35 segundos, a cabeça de Shaw ficou submersa na água e ele falava que tinha certeza que não sairia dali vivo. Ele foi retirado, mas a experiência fez com que Shaw, o palhaço, se controlasse muito mais durante as apresentações. A briga de faca de Mick Thomson. Quando você olha o grande guitarrista do Slipknot, literalmente, de 1,93 m, logo se imagina que ele não fugiria de uma briga caso fosse necessário, né? Pois bem, acontece que em 2015 ele teve uma briga tão feia que saiu de ambulância para o hospital. E o mesmo aconteceu com quem brigou com ele. O curioso é que a briga foi com Andrew, irmão de Mick Thomson. Os dois saíram de ambulância. A situação contada sobre isso é assim: os irmãos estavam bebendo na casa deles quando começaram a brigar. Os motivos? Confesso que não encontrei o que motivou a briga. A briga de bêbados foi para o jardim e em algum momento nisso tudo os dois estavam com facas. Os dois se machucaram, mas sem nenhum risco de vida. Quando a polícia chegou, viu que Mick Thomson estava mais machucado e que nenhum deles estava muito afim de cooperar com a polícia. Tudo é contado com um pouco mais de detalhes em uma entrevista que Mick Thomson deu para o site Rolling Stones, mas Mick nem seu irmão quiseram prestar queixa depois disso. A quase morte na adolescência de Corey Taylor. Muitos membros do Slipknot tiveram momentos difíceis em suas vidas, mas poucos começaram tão cedo quanto o vocalista Corey Taylor. Corey tinha 15 anos e vivia em um parque de trailers, onde o próprio cantor já falou que o que tinha para fazer ali era bem limitado. Ou era ele usar drogas, ou fazer sexo. E o que o jovem Corey Taylor fez? Se envolveu com drogas. Corey Taylor desenvolveu um gosto por narcóticos. Ele gostava particularmente de cocaína e metanfetamina, a ponto de quase o matarem. Uma vez ainda na adolescência, ele acordou do lado de uma lata de lixo a 20 quilômetros de casa, sem camisas, sem sapatos e com sangue no rosto. Ele se lembrou só depois que tinha passado alguns dias em uma festa e acha que teve uma overdose, e ao invés de levarem ele ao hospital, seus amigos apenas jogaram ele naquele lugar, imaginando que ele estava morto. Por mais assustador que tenha sido a experiência, teve um lado positivo. Durante a longa caminhada de volta para casa, Corey decidiu que precisava sair daquele lugar. Não só sair e voltar para casa, mas sair daquela realidade e mudar a sua vida. This song is called Dead Memories. Doença de Joey Jordison. A primeira grande mudança na formação do Slipknot desde a morte de Paul Gray foi em dezembro de 2013, quando a banda demitiu o baterista Joey Jordison. Toda a situação foi um mistério, já que o vocalista Corey Taylor falou que a decisão foi extremamente dolorosa. O baterista Joey Jordison era claramente importante para o grupo. Por que então ele saiu da banda? A verdade não tinha aparecido até 2016, quando Joey revelou que a sua saída foi motivada por uma condição médica. Joey Jordison sofria de uma forma de esclerose chamada mielite transversa. Isso fez ele perder parte do movimento de suas pernas e deixou ele incapaz de tocar bateria por meses. Ele conseguiu afastar a doença e voltou a tocar bateria, e não guardou nenhuma mágoa em relação à sua ex-banda. Joey Jordison faleceu em 2021.
A gravação que foi um inferno. O segundo álbum do Slipknot, lançado em 2001, é chamado Iowa, nome do estado americano onde a banda foi criada. O segundo álbum da banda é muito brutal. Pelo menos uma parte das músicas do álbum passa uma vibe de terror. Tudo foi intencional, já que a banda tinha conquistado essa aura, uma energia de banda sombria. O primeiro álbum lançado por eles fez muito sucesso e a fama já tinha chegado para eles. Sexo, drogas, fazia parte das letras daquele álbum.